As nossas Bíblias, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, eu farei apenas a leitura do versículo 10 desta primeira carta de Paulo. Nós estamos numa série de mensagens e reflexões sobre a cura que a graça de Deus promove em nossa vida. E não diferente de nenhum de nós, Paulo também experimentou a cura por meio dessa graça. E ele deixa isso muito claro aí no texto. Nós temos a síntese, poderíamos dizer assim, da vida de Paulo. E para todo lado só tem a graça de Deus. Do início ao fim, sempre a graça de Deus. Se você estiver ao lado de alguém que não possui a Bíblia, por favor, seja gentil, seja cordial e compartilhe a leitura do texto. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou estéril, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais abundantemente do que todos eles. E aqui Paulo está se referindo a Pedro, a João e aos demais apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Mais uma vez, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça me foi concedida. Esta não se tornou inútil, vã, estéril. Antes, trabalhei muito mais abundantemente do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Pai, em nome de Jesus, e contando com a iluminação do Teu Espírito, que eu te peço que o Senhor fale ao nosso coração, que haja edificação da Tua igreja, que o Teu nome seja exaltado entre nós, e que ninguém, absolutamente ninguém, saia daqui sem ter ouvido a Tua voz, Senhor. Que o Teu Espírito possa falar claramente aos corações aqui, e que Ele possa convencer a todos nós, mais uma vez, do pecado, da justiça e do juízo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. É interessante o local, a localização deste versículo, porque o versículo que nós lemos está no capítulo 15 da primeira carta de Paulo a essa igreja de Corinto, igreja amada por Paulo, mas que tinha alguma resistência a ele. E não apenas a igreja, mas os próprios líderes e apóstolos tinham uma resistência a Paulo. Porque Paulo não foi discípulo convocado por Jesus enquanto ele estava aqui. E Paulo diz isso no versículo 8 desse texto, que ele tornou-se apóstolo como que fora de tempo. E nós sabemos dessa história, quando Paulo foi chamado por Jesus para ser apóstolo, indo em direção à cidade de Damasco. Mas o interessante é que esse versículo está no texto, no capítulo, que trata de maneira exaustiva, de maneira muito clara e cristalina, sobre o pilar da fé cristã, que é a ressurreição. E lendo esse versículo a partir do contexto dele, a gente até entende por que Paulo diz isso. Porque quem é Paulo, senão um milagre
senão alguém que ressurgiu, que renasceu, por conta dessa ação direta, dessa ação amorosa da graça de Deus em sua direção. Isso é o que a graça promove na nossa vida. A graça de Deus tem o poder de nos fazer ressurgir, renascer. Nós que estávamos, como diz Paulo escrevendo aos Efésios, mortos nos nossos delitos e pecados, até que veio a graça, e diz o texto lá, e nós ressurgimos, renascemos. Porventura não foi isso que aconteceu na vida de Janaína, que a missionária aqui apresentou há pouco? Por acaso não foi isso que aconteceu na minha vida e na sua vida? Quem éramos nós antes da graça de Deus? Mortos vivos. Andávamos, trabalhávamos, operávamos na vida, mas segundo o Evangelho estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, até que veio a graça de Deus, esse poder de Deus, e nos fez ressurgir. Mas essa graça que nos faz ressurgir daqui. É isso que me interessa hoje à noite. Eu aprendo com esse texto aqui, o versículo 10, 3 coisas que são provocadas por essa graça que opera em nós o milagre da ressurreição. A primeira coisa que essa graça milagrosa que nos faz ressurgir, a primeira coisa que ela opera em nós é que essa graça faz com que eu ressurja para que eu seja eu mesmo. E a gente aprende isso olhando para o texto. Eu já comentei que Paulo sofreu grande resistência por causa dos apóstolos, todo mundo desconfiado. Ele era um perseguidor da igreja. Como é esse negócio agora que Paulo confessa Jesus como Senhor, se pouco tempo antes ele matava os cristãos? Então uma nuvem de desconfiança pairava sobre a vida de Saulo, de Paulo, de modo que todo mundo tinha alguma resistência a esse homem que agora se apresenta como apóstolo, como alguém chamado por Jesus Cristo. É interessante que antes do versículo 10, Paulo, apresentando, defendendo de alguma forma o seu apostolado, vai dizendo assim: olha, a ressurreição tem comprovação histórica, porque Jesus, depois que ressurgiu, apareceu a algumas pessoas, e aí ele vai listando. Primeiro apareceu a Pedro, depois ele apareceu a mais de 500 irmãos, ele apareceu a Tiago, ele apareceu depois a todos os apóstolos, e apareceu para mim. Eu vi o ressurreto. Ele me encontrou, ele me achou na estrada que dava para Damasco. Paulo, de alguma forma, está defendendo o seu apostolado e dizendo assim: essa graça, esse milagre que alcançou a vida de vocês, esse poder da ressurreição que invadiu a vida de vocês, também invadiu a minha vida. E eu compreendo porque é que Paulo diz: pela graça de Deus sou o que sou. É porque Paulo não é Pedro, Paulo não é Tiago, Paulo não era nenhum dos outros apóstolos. Paulo era Paulo. E aqui eu aprendo uma coisa muito interessante, e talvez isso tenha uma aplicação direta para mim, para a sua vida. É que o enredo da nossa vida é único. O enredo da minha vida não precisa ser igual ao da vida de ninguém. O meu enredo é próprio, a minha história é própria, de modo que eu não posso contar a minha história a partir da história do